Irmãos, então chegamos ao momento da pregação da palavra de Deus. Convido então os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro do profeta Jonas. Livro do profeta Jonas. Se você achou Salmos, então Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Ezequiel, Daniel, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Osé, Joel, Amós, Obadias. Depois de Obadias vem Jonas. O seminarista ali já olhou com um olhar assim, epa, que salto é esse? Na primeira oportunidade que tive de pregar aqui na igreja, eu preguei Jonas 3. Então tivemos esse momento de ouvir e aprender da palavra do Senhor através do capítulo 3 de Jonas. Hoje examinaremos então o capítulo de número 1. Então convido os irmãos a olharem para o livro do profeta Jonas, no capítulo de número 1. Faremos a leitura de todo esse capítulo e faremos a exposição do versículo de número 1 ao versículo de número 16. Já informo para os irmãos que seguirei esse método porque na Bíblia hebraica o capítulo 1 vai até o versículo de número 16, então seguirei essa determinação aí, digamos assim, na Bíblia hebraica. Diz então assim o capítulo número 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então, os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde, e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe o havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente. Porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor,
e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Amém. Oremos. Senhor, entendemos que a palavra é do Senhor, entendemos que é o Teu Santo Espírito quem fala aos nossos corações. Portanto, te pedimos que nos abençoe nesse momento, para que use do Teu servo, para que fale aos nossos corações. Pedimos ao Senhor que o Teu Santo Espírito aplique a Tua palavra ao nosso coração, para que sejamos alimentados, para que sejamos dessedentados por ela. Para o louvor e glória do Teu santo nome. Oramos a Ti, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nosso bendito Senhor. Amém. Irmãos, o versículo de número 1 do capítulo de Jonas, então, nos diz que a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai. Essa expressão, filho de Amitai, ela ocorre também no Antigo Testamento, e é a única vez, no livro de 2 Reis, capítulo número 14, versículo 25, onde é mencionado que o profeta Jonas, este profeta, fez uma profecia durante o reinado de Jeroboão II, e então foi uma profecia de prosperidade ali do reino de Jeroboão, o que de fato aconteceu. Então, Jonas, lá também nos diz que Jonas era da cidade de Gat-Éfer, uma cidade que ficava no distrito de Nazaré, cidade essa, distrito de Nazaré, que então já podemos fazer a conexão com a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Jesus viveu ali nas terras de Nazaré, percorreu aquelas regiões. Então, a gente já se situa um pouco na questão geográfica. Então, Jonas era filho de Amitai, da cidade de Gat-Éfer. O reinado de Jeroboão foi um reinado de prosperidade, politicamente falando. Jeroboão reinou ali durante esse período, e o profeta Jonas, então, fez essa profecia de avanço do reinado do reino do norte, que aqui Jeroboão reinou ali no reino do norte, em Samaria, e então houve prosperidade no que se refere a avançar nos territórios, ao avanço de território, de ganho de territórios. O inimigo ferrenho do reino do norte de Israel era quem? Os ninivitas. Eles eram os inimigos ferrenhos, os opositores terríveis para com os israelitas. Então, o reino do norte conseguiu avançar no seu ganho de terras, e isso se deu pelo fato de que o reino assírio estava dividido dentro de si mesmo, estava sofrendo divisão. Como? Muitos governantes estavam tomando atitudes que contrariavam uns aos outros, e então isso gerou enfraquecimento no reino. E alguns comentaristas dizem que durante aquele período houve um eclipse, e esse eclipse causou enfraquecimento no reino pelo fato de gerar calamidade, onde o reino assírio passou necessidades no que se refere a passar fome. Então, enfraquecendo esse reino assírio enfraquecido, o reino de Israel então teve a oportunidade, sim, de avançar no ganho dos seus territórios. E isso, então, significa que a profecia de Jonas foi cumprida, e o fato de Jonas ser mencionado ali em 2 de Reis, que é um livro de relatos históricos dos reis de Israel, implica em que Jonas, ao contrário de alguns comentaristas que afirmam que Jonas não foi um personagem histórico, então essa informação do livro de Reis nos deixa bem claro que Jonas foi sim um personagem histórico, viveu na história, fez a sua profecia foi cumprida,
e então houve ali prosperidade no reino de Israel, o reino do norte. Quanto a essa questão da historicidade do livro de Jonas, é importante lembrarmos o seguinte: para aqueles que ainda duvidam de que Jonas não foi, para aqueles que ainda afirmam que Jonas não foi de fato um personagem histórico, mas que o conteúdo do seu livro se trata de parábolas, de ficção, eu encorajo os irmãos a lembrarem o fato de que o nosso Senhor Jesus Cristo fez menção, como lemos lá no Evangelho de Lucas, fez menção do profeta Jonas. E ele fez menção de 2 momentos na vida do profeta Jonas. O momento em que o profeta foi engolido por um grande peixe, sendo isso um sinal da morte e ressurreição de Cristo. E um outro momento é o momento em que Jonas prega aos ninivitas e esses se arrependem. Então, o Senhor Jesus cita esses 2 momentos do profeta Jonas, e o fato de o Senhor Jesus citar o profeta Jonas, para nós que cremos na palavra de Deus, que cremos no Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, isso é suficiente para que determinemos de que esse personagem aqui foi sim um personagem histórico. E, portanto, um personagem que viveu na história e que o seu livro é um livro, então, de relato histórico. Um relato histórico que tem como foco o próprio Jonas. Então, esse é um livro que fala de Jonas. Então, se os irmãos atentarem, a gente vai perceber que o profeta vai falar, fez esse livro, e esse livro fala do seu relato, e podemos perceber, irmãos, o quanto que o profeta, à medida em que o profeta foi relatando o seu livro, ele vai mencionando, focando nele, e podemos perceber de maneira mais específica as questões, os aspectos negativos da sua vida aqui. Então, o que é que podemos perceber? Fazendo uma análise geral do livro, podemos perceber um profeta fujão, como é conhecido, pois Jonas recebeu uma ordem do Senhor para ir até a cidade de Nínive, e ele então se recusa, desobedece ao Senhor, tem uma experiência desagradável de ir parar no ventre de uma baleia. Ele então é restaurado, recomissionado pelo Senhor. No capítulo 3, vai até a cidade de Nínive, prega para esses cidadãos, os cidadãos se arrependem, mas a resposta de Jonas a essa atitude de Deus, de ter convertido os ninivitas, promovido esse arrependimento, não é uma resposta positiva, mas sim negativa. O profeta então fica entristecido com esse fato e então questiona Deus. Então podemos perceber que do início ao fim desse livro do profeta Jonas é um relato histórico da sua vida e mostra a sua rebeldia e vai mostrando então a sua insatisfação, mostrando a sua atitude patriota extremada, ao ponto de Jonas querer que os oráculos de Deus, e a graça de Deus e a misericórdia de Deus fossem direcionadas somente para o povo de Israel. Mas Deus não é assim. A graça do Senhor tem como objetivo alcançar as nações. E por isso o Senhor então manda o profeta ir até Nínive para que anunciasse a mensagem de Deus, mensagem que tinha como objetivo o arrependimento desses homens. Então, irmãos, o versículo número 1 diz o seguinte: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo... Versículos de número 1 e número 2, então, nos mostra a ordem do Senhor, o comissionamento de Deus para Jonas, quando diz o seguinte, no versículo número 2, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então, vemos aqui nesses versículos de número 1, o comissionamento do Senhor ao seu profeta, não para ele fazer uma profecia para o seu povo,
mas para uma outra nação, para gente de outra nação, e não pessoas de qualquer outra nação, mas para pessoas da nação que era o maior inimigo de Israel. Então, podemos ver nisso a intensidade da graça de Deus, de querer salvar um povo mau, perverso, como falei para os irmãos, de maneira semelhante ao que falei para os irmãos pregando em Jonas 3, os ninivitas, as informações que temos dos ninivitas é de que eles eram pessoas muito, mas muito perversas. Pessoas muito más. Pessoas que cometiam muitas atrocidades, mas que a graça do Senhor queria operar nesse povo, queria promover arrependimento para com os ninivitas. Então, o versículo número 3 nos mostra qual a resposta do profeta ao comissionamento do Senhor. Veja como diz o versículo número 3. Jonas se dispôs. Se parasse até aqui, se parasse aqui, tudo bem. Mas não. A narrativa prossegue e prossegue com um mais. Mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Por longe da presença do Senhor, fugir da presença do Senhor, podemos deduzir que essa expressão se refere à desobediência, rebeldia. Então, o profeta decide fugir da presença do Senhor. Jonas decide ir para uma outra cidade, não a cidade a qual o Senhor o mandou ir. É interessante a seguinte informação. Se Nínive ficava desse lado aqui, o profeta decidiu ir para uma cidade totalmente, onde a sua localização ficaria totalmente ao contrário da cidade a qual o Senhor o mandou ir. Então o profeta decide, de maneira voluntária, descer da sua cidade de Gat-Hefer, ir até Jope, que era uma cidade que na época era uma cidade onde os seus moradores eram fenícios, e então eles entendiam de navegação, eram pessoas que viajavam a navio, viajavam pelo mar. Então Jonas decide descer de Gat-Hefer para Jope, e ali comprar uma passagem, e comprar passagem, então embarcar para a cidade de Tarsos, para ir para uma região totalmente contrária àquela que Deus o mandou ir. Quero chamar a atenção dos irmãos para uma palavrinha, para um verbo aqui no versículo número 3. Percebam que o versículo número 3 diz que, e tendo descido a Jope. Chama a atenção dos irmãos para esse verbo, por quê? Porque esse verbo vai aparecer novamente no versículo 5. E vemos então o profeta numa gradativa descida. Prestemos atenção nisso, numa descida gradativa. Percebam, ele desce da sua cidade para Jope, onde vai embarcar em um navio, e então ele vai descer no navio para o porão do navio. Então, vamos continuar aqui a exposição. Jonas então decide fugir da presença do Senhor. Uma outra informação com respeito a essa expressão, fugir da presença do Senhor, é a de que alguns comentaristas entendem que a teologia, que como resultado de uma teologia deficiente do profeta Jonas, ele decide agir dessa maneira. Como? Ele decide ir para uma cidade totalmente contrária, com o entendimento de que se ele saísse das terras de Israel, o mandamento de Deus, esse comissionamento de ir até Nínive, seria invalidado. Pelo fato de que Deus estaria limitado geograficamente ao local onde era adorado. E se isso é verdade, o que alguns comentaristas dizem, fica claro que o profeta
tinha muita deficiência teológica, pois o nosso Deus, o Deus dele, é um Deus onipresente, onisciente, onipotente. Logo, Deus não se limita a lugares. Deus está em todos os lugares. Então, aqui mais essa informação acerca dessa expressão, fugir da presença do Senhor. Então, irmãos, dos versículos de número 1 ao versículo de número 3, temos aqui a primeira parte desse capítulo, que é a parte, o momento em que Jonas é comissionado pelo Senhor para ir até Nínive, e temos também a reação, a atitude de Jonas a esse comissionamento do Senhor. A segunda parte maior desse livro, desse capítulo, está nos versículos 4 até o versículo número 16, onde vemos o profeta no navio, juntamente com aqueles marinheiros pagãos, sofrendo as consequências da sua atitude. Então, convido os irmãos a olharem mais uma vez para o texto bíblico. Olhem, por favor, para o versículo número 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Percebam que o versículo 4 começa com mas o profeta decide fugir da presença do Senhor, mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento. Eu falei para os irmãos que os fenícios eram pessoas que entendiam de navegação. E para os irmãos perceberem aqui a intensidade desse versículo número 4, se faz necessário informar que eles eram tão entendidos que eles calculavam o tempo de sua viagem. Então, e o que significa calcular o tempo de sua viagem? Eles calculavam o tempo de sua viagem com o objetivo de não se depararem com circunstâncias contrárias, como, por exemplo, tempestades, chuvas fortes. Então, esses homens experientes em navegação tinham esse manejo de, devido à sua experiência, calcular o tempo de sua saída, o tempo de um possível aportamento em alguma cidade, para depois então prosseguir a sua viagem, mas eles sempre procuravam calcular o tempo para que não se deparassem com situações contrárias, como por exemplo tempestades. Então, essa informação do versículo número 4, de que o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, significa que essa tempestade tinha um objetivo específico. É uma tempestade que aconteceu fora de época. Uma tempestade, de fato, inesperada pelos marinheiros. Então, fez-se no mar uma grande tempestade e o navio estava a ponto de se despedaçar. Qual a reação, então, dos marinheiros? E aqui nós vamos perceber, a partir dos versículos número 5, do versículo número 5, até o final, diálogos entre os marinheiros e Jonas, e vamos perceber também atitudes dos marinheiros e atitudes do profeta Jonas, diante dessa grande tempestade, diante dessa circunstância de pavor e de medo. Então veja o que diz, versículo número 5. Então, os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Olha só qual é a atitude de Jonas aqui. Vimos aqui o relato da atitude dos marinheiros, diante dessa situação de pavor e de medo, mas veja que o versículo número 5 finaliza dizendo o seguinte: Jonas, porém, havia descido ao porão do navio e dormia profundamente. Perceba que a atitude do profeta Jonas é uma atitude de indiferença para com essa situação, para com essa circunstância de pavor e de medo, diante de uma tempestade a qual poderia levar o navio ao naufrágio e todos morrerem.
Percebam que o profeta desce mais uma vez. Ele desceu da sua cidade para a cidade de Jope, para embarcar no navio. Aqui o profeta faz o quê? Desce para o porão do navio. De maneira tão indiferente para com aquela situação, tendo como contraste os marinheiros preocupados, desesperados com aquela situação, lançando mão de recursos que eram apropriados, que era o quê? Lançar as cargas pesadas ao mar para que o navio ficasse leve e então avançasse de maneira mais rápida no percurso, na viagem. Mas o profeta Jonas decide descer ao porão do navio. E, irmãos, já quero adiantar aqui para os irmãos. Os profetas preocupados lançam as cargas ao mar para aliviarem o navio. Mas, como veremos mais adiante, a carga que era o motivo daquela grande tempestade não foi lançada ainda ao mar. Essa carga estava dormindo no porão do navio. Então, o profeta continua a sua narrativa e diz assim, no versículo número 6. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Então, essa é mais uma atitude daqueles marinheiros pagãos. Não somente lançar mão dos seus recursos, dos recursos de se livrarem das cargas, mas também clamarem aos seus deuses variados, deuses pagãos. Mas Jonas, em todo esse capítulo, não sequer abre a boca para clamar a Deus. Enquanto os marinheiros, desesperados, tomados de pavor e de medo, não só lançam as cargas ao mar, mas também clamam aos seus deuses, o profeta se mantém calado. Não abre a boca no que se refere a clamar ao seu Deus. Veja então os versículos número 7. Versículo número 7. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. E lhe disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal, que ocupação é a tua, de onde vens, qual é a tua terra, de que povo és tu? Ele lhes respondeu: sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Versículo número 10, então, relata a reação dos marinheiros diante dessa informação. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. A prática de lançar sortes, irmãos, mencionada no versículo número 7, era uma prática não só do povo judeu, mas também uma prática de pessoas pagãs. Como, por exemplo, lançar pedras, e a depender da posição em que a pedra ficasse, determinaria quem era o culpado por tal situação. Mas a gente sabe que, de acordo com Provérbios, a sorte se lança no regaço, mas a decisão final é do Senhor. A gente sabe que por trás desse lançar sortes estava a poderosa mão de Deus conduzindo essa situação para que então o culpado fosse apontado. E Jonas foi apontado. Então, os homens perguntam para Jonas, pois ele foi apontado como o culpado pela tempestade, e diante do que Jonas responde, os marinheiros, que eram pessoas pagãs, que não tinham o Deus, Criador dos céus e da terra, do mar e de tudo que neles há, como seu Deus,
ficaram assustados, abismados diante da resposta do profeta. Como é que você, Jonas, que adora esse Deus, o Deus que criou os céus, a terra e o mar, que é Senhor sobre tudo e sobre todos, Deus soberano, como é que você decide agir dessa maneira? Desobedecer ao seu Deus, fugir da presença dele. Você não mede as consequências da sua desobediência, Jonas? É mais ou menos isso que os marinheiros estão relatando. Isso é loucura. Então, eles ficam admirados e então a narrativa prossegue, versículo número 11, diz: disseram-lhe, que te faremos para que o mar se nos acalme? Eles então continuam o seu diálogo com o profeta. A resposta do profeta é, que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Perceba, irmãos, que o drama vai aumentando. O versículo número 4 nos diz que Deus enviou um forte vento e fez no mar uma grande tempestade. Perceba então que esse mar vai se tornando cada vez mais tempestuoso. À medida em que o tempo vai passando, o mar vai se tornando cada vez mais tempestuoso. Ou seja, o pavor e o medo vão aumentando, o drama vai se intensificando. E então Jonas responde, tomai-me, no versículo 12, tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Então, percebemos aqui que o profeta é identificado como culpado, ele então reconhece que ele é o culpado de tal situação, e ele então responde aos marinheiros dizendo a solução. Veja então, os versículos número 13 e 14. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Então, o profeta menciona aqui que ele é o culpado, reconhece e diz qual a solução para tal situação. Mas, diferentemente da atitude de Jonas, que está sendo uma atitude de querer estragar com toda a tripulação, não clamando ao seu Deus, sendo teimoso, rebelde, os marinheiros se esforçaram por preservar a vida do profeta. Eles remaram, se esforçaram para ver se conseguiriam alcançar terra, para que então se livrassem de toda aquela situação e o profeta não fosse lançado ao mar. Mas, perceba que no versículo 13, repete de novo, que a tempestade, que o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Intensificando o drama. Então, diante disso, percebendo que não haveria condições, os marinheiros então decidem lançar Jonas ao mar. Mas antes, eles clamam a Deus. E é irônico porque Jonas não clama a Deus. Mas os marinheiros pagãos clamam. E veja, eles não querem assassinar o profeta. Não querem lançá-lo ao mar. Mas o que eles fazem? Então, já que essa é de fato a solução, então eles clamam a Deus e pedem que o Senhor, Yahvé, não faça recair sobre eles o sangue do profeta. Então, diante disso, eles fazem
o que deve ser feito, versículos 15 e 16, e levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Então, irmãos, eles decidem, os marinheiros lançam Jonas ao mar, eles levantam Jonas do porão e lançam Jonas ao mar. Ou seja, Jonas desce do porão do navio para o mar. De Gat-Hefer para Jope, de Jope para o porão do navio, do porão do navio para o mar. Da perspectiva dos marinheiros e também do próprio Jonas, ele morreria. Morte. Não tinha outra opção. Ser lançado ao mar é o equivalente a morrer. Jonas morreria. Por isso o esforço dos marinheiros. A gente sabe pelo relato que Deus providenciou um meio de salvar o seu profeta. O versículo 17 diz isso. Mas o profeta então é lançado ao mar com essa perspectiva. Ele vai morrer. Acabou. E diante, irmãos, dessa exposição, o que é que podemos então aprender aqui? Podemos perceber que a desobediência à palavra do Senhor atrai consequências desagradáveis. A desobediência à palavra do Senhor atrai consequências desagradáveis. Declínio espiritual, mais especificamente falando. Então, eu penso que é isso que aprendemos aqui nesse capítulo de número 1 do profeta Jonas. A desobediência à palavra do Senhor implica em declínio espiritual. Portanto, irmãos, a título de aplicação, o que podemos aprender aqui nesse capítulo 1 do profeta Jonas? Podemos aprender que aqueles que foram comissionados pelo Senhor para pregarem a sua palavra devem obedecer à ordem do Senhor e pregar o evangelho, pregarem a palavra do Senhor com diligência, ao invés de fugirem do seu compromisso. Aqueles que, e aí aqui eu quero falar algo de maneira mais específica, aqueles que sentem no seu coração o desejo de ser um ministro da palavra de Deus, de ser um pregador da palavra de Deus, devem procurar o conselho de sua igreja, e se apresentar como candidato ao ministério sagrado. O mais breve possível. E eu encorajo você a fazer isso o mais breve possível, e dizendo para você que não pense você que já tem ministros da palavra o suficiente. Pois, na verdade, pregadores da palavra que a pregam com fidelidade são poucos. Então, apresente-se ao conselho da sua igreja para que você seja, pela graça de Deus, um pregador fiel das Sagradas Escrituras. Não desobedeça ao chamado do Senhor. Não resista. Mas se prontifique para isso. O Senhor continua chamando pessoas para o ministério sagrado. Eu posso dizer isso para os irmãos com propriedade, pois sou seminarista, e ano após ano entra seminarista no STNE. Isso significa que Deus continua chamando homens para pregarem a sua palavra, para comissionarem, para pregarem o evangelho, as boas novas de salvação. A igreja deve anunciar o evangelho, por quê? Porque a igreja é a única agência autorizada por Deus para anunciar a sua palavra. Podemos aprender aqui, irmãos, com o profeta Jonas,
que não devemos ser egoístas, não devemos querer as bênçãos, as ricas bênçãos de Deus somente para nós, mas devemos anunciar o Evangelho para aqueles que ainda não creem em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Pois eles estão debaixo da ira de Deus, assim como estivemos um dia. A igreja deve proclamar o Evangelho. Então, irmãos, uma outra aplicação aqui para nós é a de que não importa o lugar para onde tentemos fugir da presença de Deus. O profeta achou que fugindo, que saindo das terras de Israel, ficaria livre da sua comissão e estaria então livre da sua responsabilidade. Mas é importante percebermos que não importa para onde fujamos da presença do Senhor, uma coisa é certa, o Senhor nos alcançará. Assim como Jonas desobedeceu ao Senhor voluntariamente, indo para uma direção totalmente oposta àquela a qual o Senhor o mandou ir, nós, em muitas circunstâncias, desobedecemos ao Senhor. Como? Desobedecemos voluntariamente a palavra de Deus. Não comparecendo perante o Senhor, a presença dele diariamente no nosso devocional particular. Desobedecemos a palavra de Deus quando não apacentamos a nossa casa. E aí me refiro aos pais de família, os quais têm a responsabilidade de diariamente fazerem o culto doméstico, devocional familiar, onde a palavra é pregada aos seus filhos, para que o Evangelho seja anunciado aos seus filhos sejam salvos ao ouvirem o Evangelho da graça de Deus. Desobedecemos a palavra do Senhor quando não vamos à igreja aos domingos. Não pelo fato de ser o domingo, mas pelo fato de que este é o dia do Senhor, dia o qual o Senhor reservou para que a sua igreja, o seu povo, cultue a Ele em comunidade. Isso é desobedecer a palavra de Deus. Desobedecemos, irmãos, a palavra do Senhor quando não frequentamos as programações da igreja que são realmente necessárias e que se constituem em um dever nosso. Por exemplo, reuniões de doutrina e oração, onde o povo de Deus se reúne com um propósito de, como um só homem, orarem a Deus, colocarem diante de Deus os seus pedidos, as suas súplicas, com a confiança de que terão suas orações respondidas. Tudo isso, irmãos, é fugir da presença do Senhor. Negligenciar esses deveres, agir assim, em desobediência à palavra de Deus, é percorrer uma jornada de declínio espiritual. E é importante percebermos, irmãos, que o declínio espiritual, ele é gradativo. Ele tem um começo e ele vai progredindo e progredindo e progredindo. É importante atentar para isso. Assim como o profeta Jonas ignorou toda essa situação de disciplina, a qual o Senhor enviou uma grande tempestade para atingir essa embarcação, onde houve situação de pavor e de medo, algumas pessoas ignoram a santidade. Algumas pessoas ignoram a seriedade da palavra de Deus. Como? Elas vão à igreja, estão na igreja,
Mas ao invés de cultuarem ao Senhor com espírito de oração, com diligência, com temor e tremor diante de Deus, elas preferem cultuar as redes sociais. Elas preferem acessarem o seu Facebook, elas preferem acessarem o WhatsApp e outras redes mais. Isso é ignorar a seriedade de Deus. Você veio para cá para cultuar ao Senhor. Portanto, irmãos, algumas pessoas estão brincando com Deus. Mas é importante lembrarmos que o profeta Jonas nos ensina muito e devemos aprender com os erros também. No sentido de que não pratiquemos aquilo que é errado. Algumas pessoas fazem suas profissões de fé, fazendo votos diante de Deus e de sua igreja, mas muitas pessoas que fazem a profissão de fé, rapidamente viram as costas para Deus. Rapidamente viram as costas para a igreja. Elas viram as costas para o Senhor, porque essas pessoas dormem profundamente, embriagadas com os prazeres mundanos. A nossa desobediência à palavra de Deus, irmãos, traz consequências não somente para nós, mas também para aqueles que estão conosco. Lembremos do profeta Jonas. A sua desobediência trouxe consequências desagradáveis não somente para ele, não foi somente ele quem foi atingido naquela embarcação, mas toda a tripulação. A nossa desobediência, então, à palavra de Deus traz consequências não somente para nós, mas também para aqueles que estão conosco. A nossa desobediência traz sofrimentos para os nossos familiares. Algumas decisões tomadas pelos pais de família, pelos cabeças da família, trazem consequências irreversíveis. Pode ser uma decisão na área financeira, pode ser uma decisão na área espiritual, onde um pai de família decide mudar-se de uma cidade para outra por conta de um trabalho onde será melhor para ele, mas que não teve o cuidado devido de observar se naquela cidade tem uma igreja que prega o evangelho com fidelidade. Esse tipo de decisão traz consequências para a família. Não somente para ele, mas para toda a sua casa. Uma outra atitude, irmãos, de desobediência à palavra de Deus que traz consequências não somente para si, mas para os que estão envolvidos ao seu redor, é quando uma pessoa crente decide casar com um não crente. Porque essa pessoa crente, casando-se com um não crente, vai ter filhos, e os seus filhos sofrerão as consequências. A casa estará dividida. Certamente a mente da criança ficará dividida. Quem está certo? Mamãe ou papai? São consequências que são irreversíveis, são consequências que atingem todos à volta. E, portanto, desobedecer à palavra do Senhor é o mesmo que plantar vento para colher tempestade. Para finalizar, nas aplicações, irmãos, trago aqui a última, dizendo que não é fácil reconhecer nossos erros. O profeta Jonas reconheceu. Apesar de só fazer isso depois de ser apontado, pelo lança-sortes.
mas ele disse que ele era o culpado de tal situação. E disse qual seria a solução para aquela situação. E isso não é fácil, irmãos, não é fácil reconhecermos nossos erros, mas essa é a solução. E esse reconhecimento implica em submissão a todas as disciplinas cabíveis. E aqui encorajo você, que está em circunstância de desobediência à palavra de Deus, de rebeldia para com a palavra do Senhor, a reconhecer os seus erros e a se submeter às disciplinas cabíveis. Porque, irmãos, não adianta as pessoas quererem massagear o nosso ego. Se estamos em rebeldia para com a palavra do Senhor, a única solução é reconhecer os erros, confessar os pecados e submeter-se à submissão. Se você tentar outro tipo de escape, não haverá sucesso. Pois não adianta que pessoas massageiem o seu ego. Nada, nem ninguém, humanamente falando, vai apaziguar a tempestade de uma consciência culpada. Enquanto não confessarmos nossos pecados e não nos submetermos à disciplina do Senhor, nada ajudará. Somente a misericórdia do Senhor é a solução para essas turbulências que nós mesmos provocamos, que você provoca na sua vida, por desobedecer a palavra de Deus. Somente a misericórdia do Senhor é a solução para tal situação. Então, irmãos, diante do que vimos na exposição desse texto e aprendemos como aplicação, quero dizer para os irmãos que, diferente de Jonas, um profeta de Deus, desobediente à palavra de Deus, nessa circunstância de sua vida, diferentemente dele, o Senhor Jesus Cristo é aquele que desde o início até o fim foi obediente à palavra do seu Deus e Pai. O Senhor Jesus Cristo veio a este mundo, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele anunciou o Evangelho, sempre em obediência ao seu Pai. O nosso Senhor Jesus Cristo foi até a cruz do Calvário, onde ali foi levantado, não como resultado de sua desobediência, mas como resultado de sua obediência à palavra de Deus, e foi então levantado na cruz do Calvário, para que ali o nosso Salvador recebesse sobre si a maior de todas as tempestades. A tempestade da ira de Deus estava sobre Cristo Jesus, ali na cruz do Calvário. E isso, irmãos, como solução para nós. Porque o fato de o justo receber sobre si a tempestade da ira de Deus em nosso lugar implica em salvação para nós. Cristo Jesus é o nosso Salvador. Ao receber sobre si a maior de todas as tempestades, Ele nos substituiu, nos deu a oportunidade de hoje não somente fazermos votos ao nosso Deus, mas também oferecermos a Ele sacrifícios de louvor. Tudo isso por causa da obra perfeita, gloriosa, majestosa, vitoriosa, e faltam adjetivos para descrever a obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário.
a qual nos concedeu essa tão grande salvação. Portanto, irmãos, sigamos o exemplo do nosso Mestre. Sigamos o exemplo do nosso Senhor. E obedeçamos a palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Oremos. Bondoso Senhor, queremos te agradecer por esse momento, pedindo ao Senhor que nos ajude a obedecermos a tua palavra, que o teu Santo Espírito incline o nosso coração para obedecermos a tua voz diariamente, Senhor. Nos perdoe e nos ajude em nossa caminhada espiritual, para que ela não seja uma caminhada de declínio, mas uma caminhada que seja progressiva, de subida, Senhor. Para o louvor do teu nome, oramos a ti. Amém.